Oi, tudo bem? Eu sou Fernanda Yamal, sou boleira e criadora da série Segredos do Bolo Caseiro Lucrativo. E nessa jornada de aulas eu vou te ensinar um método comprovado para você faturar de 2 a 5 mil reais ou mais todos os meses e finalmente conquistar a sua liberdade financeira. Sim, eu estou falando de transformar o seu forno ou o seu fogão em um gerador de vendas diário. E eu vou abrir as portas de uma oportunidade valiosa e única, pouco explorada pela maioria das pessoas. Adianto para você que eu não estou falando de pílula mágica, não. Também não se trata de receitinhas básicas e prontas na internet. Eu falo de um método único que vai gerar renda frequente para você nos próximos dias sem sair de casa. Um método para você ter uma nova profissão, ser bem recompensada e trabalhar perto da família, pagar as contas e se livrar das dívidas, comprar o que quiser sem se preocupar com orçamento, ser dona do seu próprio negócio e se tornar empreendedora. E principalmente, dar o seu grito de independência financeira. Agora, provavelmente, você deve estar pensando, menos, Fernanda, menos. Faturar de 2 mil a 5 mil reais sem sair de casa? Você tá ficando doida? Isso não é bom demais para ser verdade não, Fernanda? É natural acreditar que ganhos assim são impossíveis, inclusive nesse período conturbado que nós estamos passando. Talvez você ache que eu consiga, porque eu sou uma profissional e já tenho anos de experiência no ramo, né? Mas não é não. Definitivamente isso não é um pré-requisito. Não importa qual seja a sua profissão, seu trabalho atual ou sua formação. Você vai ficar surpreso com a rapidez e a facilidade que você vai começar a ganhar dinheiro. E sabe por que eu falo isso com segurança? Porque nos últimos meses eu ajudei centenas de pessoas a mudarem de vida com esse método em comum. Veja só o caso dessas alunas que antes estavam sem esperança na vida e hoje faturam alto e de quebra trabalham em casa. Graças aos teus ensinamentos, hoje eu sou reconhecida na minha cidade como uma boleira de sucesso. Hoje é minha profissão, hoje eu tenho orgulho de dizer assim, eu sou boleira. Tá dando super certo, eu tô muito, muito, muito feliz com isso. Só continuar trabalhando. Falei assim, como eu ganhava um valor X trabalhando fora, eu disse pro meu esposo que se eu alcançasse aquele valor que eu ganhava trabalhando fora, trabalhando em casa, para mim já estava ótimo. Então, assim, eu já tô tirando bem mais do que eu ganhava trabalhando fora. Porque a gente fez tanto bolo, no Natal ali foi uma loucura. E daí eu fui me dar por conta que eu já tinha vendido 1000 bolos, Fernanda, assim, em 2 meses eu acho que eu vendi 1000 bolos. Mas eu te juro que eu não esperava que o retorno ia ser tão rápido assim, sabe? Eu postei a foto ali e começou. Então, assim, as minhas vendas estão muito boas. Os bolos hoje, para mim, me trouxe autoestima. Eu estou mais perto da minha família. Eu deixei uma função para mim trabalhar meio período e o outro estar em casa, perto da minha família. Então, os bolos contribuíram e eu estou perto da minha família e ganhando dinheiro e fazendo o que eu gosto. Foi um impacto. Eu vendi na Páscoa, foram 120 chocorinhos que eu vendi, porque as pessoas estão me procurando. Quando você falava, vai chegar uma hora que você vai vender sem precisar vender. O seu bolo é muito bom, é de qualidade, mas os bolos caseiros, eles me fizeram acordar e acreditar mais em mim, sabe? Falar que eu sou capaz, eu posso, eu consigo. E em menos de um dia que eu vendi bolo, eu consegui pagar o curso. Então, isso para mim é gratificante. Eu mandei uma mensagem um dia e falei, Fernanda, eu com menos de 2 meses e 15 dias, eu fiz 7 mil reais de bolo, 7 mil e poucos reais de bolo. E o bolo, ele veio de encontro com um preenchimento num vazio muito grande que eu tinha no meu coração, sabe? O bolo mudou a minha vida. Eu me descobri que eu posso muito mais do que eu faço. Eu viajei, a gente usufruiu disso, e eu tenho orgulho, sabe? Eu fui para minha cidade com dinheiro de bolo. Como você viu, esse é o mesmo método que você está prestes a conhecer. Um método que já foi testado e comprovado por pessoas comuns
das mais diversas profissões e idades. Não é teoria, é uma realidade. É como se você tivesse uma máquina de dinheiro trabalhando por você de forma simples, rápida e prática. Mas não se engane, esse método não é só feito de receitas, não, mas de uma soma de conhecimentos, estratégias de mercado, marketing e vendas. E é justamente isso que eu vou ensinar a partir de hoje. Então fique comigo até o final, essa série vai ser um arraso. Agora, na aula de hoje, nós vamos começar a trilhar o seu percurso de sucesso como boleira. Você já deve ter visto que o bolo tsunami está causando nas redes sociais, né? Agora imagine um vulcão tsunami. Ave Maria! Há quem ache um exagero, mas é a tendência do momento e creio que você não vai querer ficar fora dessa, né? E sei também, você que faz bolos caseiros ou que pretende fazer, acha que é um bicho de 7 cabeças, mas relaxa, eu desenvolvi um bolo melhor que o tsunami, ou seja, um vulcão tsunami. E fique tranquilo ou tranquila porque está do jeitinho que eu gosto. Fácil de fazer, o mais econômico possível e sem investir em formas. Vamos fazer este bolo com as nossas formas queridinhas de bolo caseiro. Eu confesso que quando eu vi esse bolo na internet eu pensei, gente, mas para que tanta cobertura? Para que essa melequeira? Mas uma coisa que nós não podemos negar é que esse bolo é simplesmente impactante. Pode ter certeza que se você postar nas suas redes sociais, você vai chover pedidos. E hoje nós vamos fazer então as duas coberturas que estão na crista da onda do mercado, que é a cobertura de ninho e a cobertura de Nutella. Para tudo, gente! Essas duas coberturas, além de deixar qualquer bolo irresistível, têm o poder de puxar os clientes pelos olhos. E no final dessa série das aulas, você vai entender como usar com perfeição essas coberturas que são mara no bolo vulcão e tsunami. Ao contrário de outros métodos e profissionais por aí, eu vou te mostrar agora como fazer isso de forma econômica. Escute! Tudo que você precisa agora é ter um fogão, acesso à internet, alguns minutinhos livres do seu dia e vontade de ganhar dinheiro. Simples assim, assim como eu comecei há 5 anos. Eu vou contar um pouquinho da minha história só para você entender o perrengue que eu passei e como você também pode chegar lá de forma mais rápida e fácil. Como eu já disse no início, eu sou Fernanda Yamal e além de ter tocado um restaurante oriental por 10 anos, eu já fui advogada. Mas espera aí, você era advogada e virou boleira? Calma, eu sei que isso é contraditório porque seria muito mais fácil um final feliz com uma boleira virando uma advogada, né? Mas não foi bem assim. Deixa eu te contar direito essa história. Tudo mudou quando os meus filhos nasceram. Meus valores, meus sonhos, meus objetivos, tudo mudou. Minha vida virou do avesso, sabe? E às vezes eu tenho até a impressão que eu não sou mais a mesma pessoa depois disso. Você que é mãe ou pai, já sentiu isso? Pois é, meus filhos são gêmeos. Nasceram com 6 meses de gestação e ficaram 100 dias na UTI. Foram os 100 dias mais difíceis da minha vida. Bom, aí eu nem preciso falar, né? Cirurgias, paradas respiratórias, infecções, tudo que uma criança extremamente prematura passa, eles passaram. E só de pensar nisso me aperta o peito. A recepção do hospital virou a nossa casa. Nós passamos 3 meses lá esperando todos os horários de todas as visitas. E enfim, depois de muitos altos e baixos, quando eles tiveram alta do hospital, finalmente nós conseguimos retornar para casa. Foi a partir daí que eu tomei uma decisão. Eu vou acompanhar o crescimento dos meus filhos em todos os momentos. Se eles lutaram tanto para estarem vivos, era hora de eu retribuir e acompanhar cada passo na vida deles. Mas nesse tempo, eu me deparei com outro problema. O que é que eu vou fazer agora para ganhar dinheiro? Como eu faço para ter uma renda em casa? Como eu já disse, eu sempre gostei de bolo caseiro.
Mesmo sendo a segunda boleira oficial da casa, depois da minha avó, eu nunca pensei que isso fosse vingar. E quando explodiu essa onda de franquias de bolos caseiros pelo Brasil, o meu cunhado falou tanto no meu ouvido e eu resolvi arriscar. Eu confesso que largar minha profissão foi muito complicado. Afinal, os meus pais sonharam e investiram anos da vida deles pagando os meus estudos. Por um longo período eu convivi com um sentimento de culpa, sabe? Era visível a decepção por parte deles. E o pior, e quando eu comecei a fazer os bolos, eu fui atacada por outras profissionais pelas redes sociais. E sem falar do certo deboche das pessoas que me conheciam como advogada. Algumas pessoas diziam, rasgou o diploma, hein, doutora? Ou então, nossa, a doutora Fernanda vendendo bolo caseiro de R$10, a coisa deve estar muito feia. Sim, eu passei por inúmeros desafios desde que meus filhos nasceram, preconceitos e todo tipo de crítica. Mas quer saber? Pela primeira vez na vida, eu me senti realizada porque eu descobri de fato o que realmente me fazia feliz e o que faz o meu coração cantar. Como eu já disse, eu descobri o meu gerador de vendas diário e assim pude conquistar a minha independência profissional e financeira. Essa ideia de me sentir produtiva, valorizada e fazer tudo isso perto da minha família foi o melhor ganho dessa história. Agora, outra coisa que me enche de orgulho é poder compartilhar meu método, o meu passo a passo, que já ajudou mais de 3.000 alunas. E eu faço isso porque quando eu comecei, não existia ninguém para me mostrar a direção, a estratégia e o caminho certo. Com isso, eu acabei batendo muita cabeça, gastei tempo, dinheiro, joguei muito ingrediente fora antes de criar o meu próprio método. Seria fácil entregar meia dúzia de receitas na internet, cair fora e deixar minhas alunas se virarem sozinhas. Mas nem de longe essa é a minha missão. Eu quero te entregar o que funciona na prática, desde receitas secretas, dicas econômicas, estratégias de marketing e venda. Mesmo que você nunca tenha feito um único bolo ou vendido um saquinho de pipoca. Eu quero te levar sob as minhas asas e colocar você em outro patamar pessoal, profissional e financeiro. Você está preparada? Vamos começar então? Porque senão eu fico aqui falando até amanhã. E você deve estar pensando, Fernando, pelo amor de Deus, você fala demais, eu sei. Então vamos lá? Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer as duas coberturas com todos os segredos e detalhes. Na segunda aula eu vou te mostrar como você vai divulgar esse bolo especial e bombar nas vendas. Vamos para a receita! Para fazer essa cobertura aveludada de leite ninho, aliás, cobertura não. Isso aqui é um creme de leite ninho, gente, porque se nós formos fazer uma cobertura de leite ninho, que geralmente é a base de brigadeiro, ele não vai descer tão perfeito quanto esse creme, né? Porque esse bolo provavelmente vai para a geladeira. Então, se a gente fizer uma cobertura de leite ninho na geladeira, ela vai ficar durinha. E esse creme com essa receita aqui não vai ficar durinho, vai ficar maravilhoso e aveludado. Então, para fazer essa receitinha, nós vamos precisar de 3 xícaras, lembrando que eu uso xícaras de 200 ml, tá? Então, 3 xícaras de leite, que corresponde a 600 ml ou 600 gramas. Uma caixa ou lata de leite condensado ou 395 gramas. Uma caixinha de creme de leite ou 200 gramas. Aqui eu tenho 8 colheres de sopa de leite ninho, que corresponde a 60 gramas, e 3 colheres de sopa de amido de milho, que corresponde a 20 gramas.
Pessoal, nós poderíamos colocar isso tudo na panela e ficar mexendo com o fouet até dissolver tudo isso aqui. Mas eu sou da opinião seguinte, que a gente tem que fazer tudo o mais prático e o mais rápido possível, porque para mim, antigamente tempo era dinheiro, mas hoje tempo é vida, né? Então, vamos colocar isso tudo no liquidificador. Se você estiver usando um leite em pó, que não seja instantâneo, se você levar isso para a panela, isso vai demorar mais para poder dissolver, enfim. Então, no liquidificador vai ser tudo muito rápido, ok? Então, nós vamos bater essa emulsão até dissolver tudo isso aqui. Vamos levar para o fogo, vamos ferver e esperar dar o ponto que eu vou falar para vocês qual é. Uma observação sobre espátulas, tá? Tem segredinhos. Segredinhos não, tá, gente? Tudo que eu tô falando aqui pra vocês, isso é técnica, tá? Não é diquinha, não. São técnicas. E vocês sabem, pra gente fazer cobertura, pra gente fazer creme, o fogo tem que estar baixo, médio pra baixo, e a gente tem que usar a espátula correta, certo? Essas espátulas aqui, ó, que nós usamos, não podem ir ao fogo, tá bom? Não aguentam alta temperatura. Então, nós vamos precisar de espátulas como essas aqui, ó. Essa daqui é minha queridinha, já me acompanha há 14 anos, mas ela tá começando a dar um sinalzinho que ela vai me deixar na mão. Então, hoje, essa daqui eu ganhei e essa daqui eu comprei. Uma observação quanto a essas espátulas, elas não podem ser molinhas iguais essa daqui, tá? Elas têm que ser mais durinha, mais firminha, de silicone. Por quê? Porque nós vamos precisar, na hora de mexer a cobertura, a gente vai precisar passar no fundo da panela para não deixar grudar e não ficar cheio de carocinha a sua cobertura, beleza? Só essas observações, ok? Se você não quiser bater no liquidificador a sua cobertura, como eu tô fazendo aqui, seu creme, basta você mexer com o fouet antes de ligar o fogo, que isso já ajuda, tá? Mas antes de ligar o fogo, porque depois que a gente liga o fogo, gente, a temperatura sobe e aí fica difícil dissolver, tá? Então, nós vamos colocar aqui todos os ingredientes. Ai, deixa eu usar aqui uma espátula para não perder nada, né, gente? Ó, leite condensado. Isso aqui é chamado de pão duro. Pão duro é a mesma coisa que espátula, tá, pessoal? De silicone, ok? Isso aqui a gente encontra nessas lojas simples, nessas lojas de utilidades. E o creme de leite, que eu também vou tirar todos os resíduos aqui. Vocês viram que é uma cobertura, um recheio, que como eu trabalho só com bolo caseiro, eu fico nesse vício de falar que é cobertura, porque o bolo caseiro não é recheado, né? Enfim, rende bastante, tá? E é preciso para esse tipo de bolo que a gente vai aprender, ok? Então vamos bater rapidinho aqui. Agora vamos levar essa emulsão que nós batemos para dissolver tudo. Olha que creme lindo já, gente. Até ferver. Ferveu, nós vamos continuar mexendo até dar aquele barulhinho de cobertura desgrudando da panela. Por que a gente tem que fazer isso? Para não ficar com gosto de amido, senão vai ficar uma cobertura com gosto de amido. E tem um detalhe, tá? Se você preferir, você vai fazer essa cobertura, vai sentir o sabor. Ao meu ver, já tem bastante sabor do leite ninho, mas se você quiser mais sabor de leite ninho, você pode acrescentar mais leite ninho aqui, ok? É só se atentar para você precificar corretamente, porque acrescentando mais o leite ninho, mais dispendiosa, mais caro vai ficar a sua receita. E depois que você ligou o fogo e começou a mexer, não pode mais parar.
porque senão vai formar um fundinho de panela e pode até queimar, pode ficar marronzinho, né? Pode dar grumos na sua cobertura, então tem que tomar muito cuidado. Ligou o fogo, não sai mais de perto. Se você tiver que sair de perto, você desliga o fogo, tá? E lembrando, ó, uma técnica também. Coberturas, cremes, o ideal é você fazer numa panela grossa, né? Essa panela que eu trabalho é uma panela de inox, ela é grossa, tem fundo triplo, né? Mas a gente sabe que tem panelas de inox que são muito finas, aquelas panelas esmaltadas também que são finas. Então, assim, particularmente aqui na minha casa, eu tenho muito pouco panela de alumínio, mas eu uso mais de inox. Mas fica a seu critério, você também pode usar panela de alumínio aí. Toma cuidado só para não ser muito fininha, porque senão a sua cobertura ou o seu creme vai ficar com grumos, né? Você não vai conseguir dar essa textura veludada. Ó, aqui já tá começando a dar uma engrossada, não ferveu ainda. E uma coisa que você não pode esquecer é de passar a espátula também nas laterais e no fundo, tá? Porque, ó, sempre forma um pouquinho de, né, uma películazinha lá embaixo. Então, tem que mexer, e não é mexer pouquinho não, tá? Ficar distraída com outras coisas não. Tem que ficar mexendo bem aqui para que isso não aconteça, né? Não fique grumos na sua cobertura. Agora já tá começando a ferver. Ó, como você pode ver aqui, já está fervendo. Mas quando a gente passa a espátula no fundo, ó, já tá começando a dar aquele barulhinho de quando o brigadeiro desgruda da panela. E aí aqui a gente deixa mais uns minutinhos para não ficar com gosto de amido de jeito nenhum. O fato da gente fazer essa cobertura no fogo médio, baixo, é para não ficar grumos e também para cozinhar, né, o amido e não deixar sabor. Para mostrar a textura, ó, um creme. Você pode achar ele meio ralinho, mas não vai ficar ótimo quando ele esfriar. Prontinho. Eu gosto de, sempre que eu desligo o fogo, eu continuo mexendo até parar de ferver, justamente para não formar aquela casquinha, né? Porque quando a gente desliga o fundinho da panela, porque quando a gente desliga o fogo, se a sua panela for grossa, ela vai continuar cozinhando, né? Então, para não ficar nenhuma pelotinha, eu continuo misturando aqui, mexendo com a minha espátula. Ó, veja bem, minha cobertura ainda tá saindo fumaça e eu não parei de mexer. Como essa cobertura vai amido, se eu parar de mexer e deixar ela aqui assim, vai formar aquela casquinha e aí a gente não fica legal, certo? E aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos passar essa cobertura, olha isso, gente, para um refratário, tá? E depois nós vamos passar o filme plástico em cima, deixar bem bonitinho, bem rente, bem grudadinho e deixar fora da geladeira, gente. Essa cobertura, ela pode esfriar fora da geladeira sem problemas, tá? Não coloca na geladeira, não. Se você for colocar, espera amornar, depois você coloca na geladeira, tá? Mas eu prefiro, quando eu faço ela assim no dia, eu prefiro deixar ela esfriar fora da geladeira. Agora prestem atenção aqui que eu estou colocando filme plástico, mas eu não vou deixar assim, porque senão vai fazer o quê? Vai transpirar, certo? Eu vou, ó, eu corto ele um pouquinho maior e
abaixo ele aqui, deixo ele grudadinho no creme, tá? Para que ele não transpire e crie água aqui dentro, beleza? Ó, por que eu tô fazendo essa cobertura aqui hoje e vou montar o bolo só na aula, na terceira aula? Você pode fazer essa cobertura aqui dias anteriores, né? Para adiantar o seu serviço, porque, por exemplo, se você pega uma encomenda desse bolo ou várias encomendas desse bolo e vai fazer a cobertura, vai esperar esfriar, vai não sei o que. Isso aqui, gente, enquanto, né, esfria, você poderia estar fazendo um monte de coisa já, um monte de bolo, enfim, arrumando os laços para colocar, cortando o acetato, se esse for o caso, e a gente vai falar mais para frente sobre isso, né? Vale a pena você fazer antes, deixa na geladeira, não tem problema, ela aguenta aí uns 5 dias na geladeira, com certeza, porque eu já testei. E aí o que você vai fazer? Tira da geladeira, deixa chegar em temperatura ambiente, ou então coloca uns minutinhos no micro-ondas. Não tem micro-ondas, vai colocando aí de 30 em 30 segundos, 1 minuto até chegar no ponto. Coloca na panela de novo, dá uma esquentadinha e depois deixa esfriar, tá bom? E ó, rende bastante, tá? Essa daqui me rendeu 1,75 kg, beleza? Então vamos esperar esfriar pra gente cobrir o bolo. Agora eu vou fazer a nossa outra cobertura, né? Que é de Nutella. Como eu já falei para vocês, nós vamos fazer o quê? Um bolo vulcão de tsunami, né? Não é nem só de tsunami, é um vulcão de tsunami de Nutella e leite ninho. Essa cobertura de Nutella aqui é muito simples. Nós vamos fazer como se fosse um ganache. Nós vamos só misturar e depois jogar em cima dessa cobertura branca com muito cuidado, ok? Nós vamos usar para essa receita, eu tô usando aqui a Nutella. Porém, existem outros cremes de avelã no mercado, né, que você pode testar aí. Eu gosto da Nutella, tá bom? Então eu vou pesar aqui agora, que não tá separado, são 200 gramas de Nutella e 200 gramas de creme de leite, ou seja, uma caixinha. Ok? Para vocês terem ideia do calor que tá fazendo aqui. Olha isso aqui, gente. A minha Nutella tá quase, ó, derretida. Ui, esqueci de ligar aqui. Quase derretida, tá? Então, se a sua tiver muito dura, né, se tiver muito frio aí na sua cidade, vale a pena você esquentar um pouquinho no micro-ondas, tá? Que vai facilitar na hora de misturar aqui. Bom, eu estou usando 200 gramas de Nutella, porém, fica a seu critério aí a quantidade que você vai usar, ok? Deixa eu voltar essa Nutella aqui, porque esse trem é muito caro e eu não vou desperdiçar nada. Aqui a gente nem lambe, gente. De falar a verdade, depois que eu comecei a fazer bolo, eu não tenho muita vontade de ficar comendo cobertura. Vai vendo. Tá, então, veja bem. Agora nós vamos colocar aqui o creme de leite junto. E ó, eu fiquei surpresa com essa informação. Vocês sabiam que o creme de leite, ele intensifica o sabor da Nutella? Eu não sabia. E intensifica, gente. Aqui, ó, nós vamos começar a misturar. Você vai ter a impressão que ele está endurecendo, como se fosse um chocolate mesmo, porque tem cacau, né, gente, na Nutella. E vamos começar a misturar, até ficar uma ganache de Nutella, ok? Fernanda, por que você não faz brigadeiro de Nutella? Porque eu acho que esse pouquinho de Nutella que a gente usa aqui nessa cobertura
além de ser leve, né? Porque o que vai em cima do creme do bolo tsunami não pode ser pesado, porque senão ele vai se misturar, né, com os cremes. Então eu acho que fica levinho e fica um sabor maravilhoso de Nutella. Quem gosta sente bem o sabor da Nutella. E eu coloco só em cima mesmo, eu não coloco no meio não do vulcão, tá? Lá no orifício da forma. Então a gente mistura aqui até dissolver todos os gruminhos, até ficar uma cobertura bem bonita e sem pelotinha nenhuma de Nutella. Essa cobertura aqui você também pode manter na geladeira aí durante uns 5 dias sem problema nenhum. Eu tô falando isso porque eu fiz um teste aqui em casa, tá? Porém, sempre quando eu falo assim, gente, ó, pode manter na geladeira por tantos dias e tal, eu aconselho vocês a fornecerem para os clientes de vocês coisas mais frescas, os produtos mais frescos possíveis, porque a gente não sabe quando que esse cliente vai comer esse bolo, esse doce ou esse salgado que você está vendendo, entendeu? Então, toda vez que o cliente for experimentar o produto, o nosso produto, for comer o produto, ainda que ele esteja na casa dele, ainda que ele já tenha comprado há bastante tempo, ele tem que ter uma ótima experiência, né? É assim que eu trabalho com os meus bolos. Eu sempre desenvolvo os bolos pensando que sempre o cliente tem que ter uma experiência boa, porque o nosso foco é quem, gente? É o cliente, tá? Então isso é muito importante vocês terem essa mentalidade. Deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês, ó. Fica um creminho bem gostosinho de Nutella, tá? Não faço brigadeiro de Nutella e nem brigadeiro de ninho para colocar nesse bolo. Por quê? Porque eu acho que fica muito doce e o nosso cliente tem que comer o nosso bolo, tem que comer uma vez, um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços e não enjoar, tá bom? Então é isso aí, as nossas coberturas estão prontas, vão para a geladeira e na outra aula nós vamos fazer a massa do bolo e a montagem desse bolo vulcão tsunami. Estamos chegando ao final dessa aula deliciosa e eu espero ter atendido as suas expectativas, mesmo sabendo que a sua cabeça está cheia de dúvidas agora. Mas fique tranquila ou tranquilo que isso é só a pontinha do iceberg de oportunidades que você tem à sua frente. Vem comigo que você está no caminho certo, vai ser top. Agora é o seguinte, na próxima aula você vai descobrir como fazer a divulgação especial para o seu bolo e fazer as suas vendas explodirem nos próximos dias, mesmo que você seja tímida e morra de vergonha só de abrir a boca para oferecer alguma coisa. Além disso, eu vou puxar as cortinas e revelar as principais armadilhas do mundo dos bolos caseiros que quase ninguém vê. Se você tem um pouco de experiência nesse mercado, isso vai abrir seus olhos e evitar alguns prejuízos também. Se você é iniciante, essa é a sua chance de se antecipar e evitar erros fatais antes mesmo de começar nesse mercado. Ou seja, é vantagem para todo mundo. Agora eu quero te fazer um pedido de coração, algo que para mim não tem preço. Deixe seu comentário dentro da nossa comunidade Segredos do Bolo Caseiro, dentro do Facebook. É só clicar no botão aqui embaixo, entrar na comunidade e dizer o que você achou dessa aula. E como esse conteúdo te ajudou e o que você espera das próximas aulas. Eu e minha equipe vamos fazer o possível para ler e responder todos os comentários, sem falar que isso me ajuda a entender as suas dificuldades e como eu posso te levar para o próximo nível. E continue acompanhando as minhas dicas e conteúdos dessa série dentro do meu grupo dessa série no Telegram. Se você ainda não está dentro da comunidade do Facebook e nem participa do meu grupo do Telegram, clique no botão abaixo dos canais que estão aqui embaixo e entre agora. Um beijo e até a próxima aula!
Na realidade, desde que eu comecei a seguir você, fazer seus cursos online, tudo melhorou. Eu tenho quase 20 anos que eu trabalho com bolo, mas eu não poderia dizer que eu sabia fazer bolo, que eu só aprendi depois que eu comecei a seguir e participar do seu curso. Minha região aqui é sul de Minas, né? Então é uma região assim turística, né? Então as pessoas querem assim, lógico, um preço bacana, mas muita qualidade de serviço. Então o que aconteceu comigo? Bolo, a gente caixinha, funcionava, Fer. Não dava certo. Meus bolos de caixinha ficava solado, horrível. O único bolo que eu fazia bem é bolo de laranja, só. Então, assim, você foi um divisor de águas na minha vida, né? Muito grande. Todo mundo é capaz. A Fer tá aí para todo mundo. Eu só tenho que te agradecer, assim, pelo que você é, pela ajuda que você me deu. Você me curou, Fer. Entendeu? Então, assim, a minha agenda de bolos está sendo de acordo com a minha agenda do meu escritório. Então, por exemplo, para eu assistir a sua aula ontem, foi no intervalo da audiência de vídeo por vídeo que eu fiz, entendeu? Mas eu não deixei de fazer a aula, eu não deixei de fazer as minhas anotações. Então, assim, de quinta a sábado, para mim, que sou iniciante, é pauleira. Por exemplo, sexta e sábado, nós entregamos quase 60 bolos.